Versículo 5, diz: ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra, que jurei a seus pais que lhe daria. Versículo 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. E dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Amém? Podemos sentar, louvando e bendizendo o nome de Jesus Cristo. Meus amados, queridos irmãos, Deus me dando esta palavra, eu vendo Deus animando Josué, mas ao mesmo tempo que eu vejo Deus animando Josué, mas também ao mesmo tempo eu não vejo Deus romantizando palavras para trazer para Josué, porque ao mesmo tempo aqui Deus dizia para Josué, né? Assim como fui com o meu servo Moisés, a quem tu serves, assim serei contigo. Mas Deus também sempre disse para Josué: esforça-te, tenha de bom ânimo, né? Então nós vemos, meus amados queridos irmãos, Deus levanta Josué, né, no lugar de Moisés. Moisés, ele morre. Então Deus viu que Josué foi um jovem forte e sempre temente a Deus, sempre dedicado a Deus, um jovem que ali estava às ordens de Moisés, né? E acima de tudo, em primeiro lugar, as ordens de Deus. Porque quem é temente a Deus, quem é obediente a Deus, ouve a voz do seu líder, usado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então nós vimos Josué, aleluia, temente a Deus, ele se dedicando às coisas de Deus, e também dentro dessa palavra que ele era amante do seu povo, que Moisés, o governante de Israel, a fé no seu auxiliar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vimos Deus falando com Josué. Josué, servo teu. Moisés morreu, né? Servo do Senhor. E o Senhor falou a Josué, filho de Nun. Porque Josué era filho de quem? De Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, teu servo é morto. Você vê, meus amados queridos irmãos, que o anúncio, a notícia que Josué recebeu, não foi trazida a notícia de outro sucessor, não veio trazer a notícia para Josué vindo de homens comuns, mas a notícia que Moisés havia morrido, essa notícia veio do próprio Deus. O próprio Deus veio trazer a notícia para Josué. Por quê? Porque se fosse o homem que viesse trazer notícia para Josué, o homem como falho, o homem como carnal, muitas das vezes, o homem por se achar muitas das vezes capacitado, e muitas das vezes quer descapacitar alguém que é capacitado por Deus.
A primeira coisa que ele dizia: olha, Josué, Moisés, o teu servo, a quem tu serviu há tanto tempo, Moisés morreu, mas eu tenho outro livre para você, Josué. Eu tenho, se fosse um homem que viesse dar notícia, eu venho trazer algo diferente. Tem outro para quem tu vai servir. Vou colocar outro mais capacitado do que Moisés ainda, para servir no lugar de Moisés. Aí Deus, para quebrar esse tabu, irmãos, o que Deus fez? O próprio Deus veio trazer a notícia a Josué. Josué, o meu servo Moisés, a quem tu serves, morreu. E o que o Senhor disse para ele? Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aí o Senhor falando para Josué, animando Josué, fortalecendo Josué, porque talvez Josué ia se achar incapaz muito da vez para adquirir, exercer aquela vocação, para assumir uma responsabilidade ainda maior, uma responsabilidade que não era dele, mas assumir uma responsabilidade que era de Moisés. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porém, Josué, Deus disse assim: olha, Josué, todo lugar que tu colocar a planta dos teus pés, aqui já está no versículo 3, Deus falando, animando Josué, porque Josué podia olhar e se achar incapaz. Josué poderia olhar para ele e dizer assim: mas como eu sou só para servir, não mais para ser servido. Eu estou às ordens do Senhor, e além de eu estar servindo às ordens do Senhor, eu estava sobre as ordens de Moisés, ordenado pelo Senhor, que era o meu líder maior, abaixo do Senhor, abaixo de Jesus Cristo. Eu tinha um líder. Agora eu vou carregar essa responsabilidade de liderar. Um líder morre, irmãos, mas Deus sempre levanta um Josué. O líder se vai, entra líder e sai líder, mas Deus ainda tem um Josué para levantar na terra, na nação, aleluia, para cuidar do povo, ajudar o povo e dizer: vamos à marcha, vamos caminhar, vamos prosseguir, não vamos desanimar, vamos se alegrar no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Porque foi o Senhor que prometeu que Ele vai ser conosco. Aleluia, oh, glória. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Era o Senhor falando para Josué: assim como eu falei com Moisés, assim eu serei contigo. Aleluia, louvado e adorado seja o nome do Senhor. Eu serei com você. Não desanima não, não abaixa a cabeça não, acredita, tenha fé, levanta-te. Deus continua falando com Josué. Josué capítulo 7, versículo 10. Josué estava orando com o rosto entre as pernas, com o rosto em pó. Josué orando ao Senhor, clamando ao Senhor, pedindo resposta do Senhor. Que Deus disse para Josué a seguinte palavra: levanta-te. Deus mandando Josué se levantar, irmãos, porque é necessário nós se manter de pé, é necessário nós se manter firme, é necessário nós ficar firme na rocha que é Cristo Jesus. Ainda que muitas das vezes o desânimo vem querendo desanimar, abalar nossa fé, mas não devemos perder a nossa fé não. A nossa fé tem que estar em Cristo. Nós não devemos perder a fé. A nossa fé tem que estar focada em Jesus Cristo. Paulo, ele diz assim: porque nós não andamos por vista. Eu ando por fé. Por vista anda o homem. Por vista anda aqueles que andam sem ser na direção
Deus. Aquele que está fora da direção de Deus, ele anda por vista. Ele vê o que os seus olhos veem. Ele olha aquilo que os seus olhos alcançam. Mas quem anda por fé, ele vê além do que seus olhos veem. Ele consegue alcançar aquilo além do que os seus olhos alcançam. Através da fé. Ele vê o sobrenatural de Deus sobre a vida dele, sobre a vida dela. Glória a Deus, aleluia. Ainda que vem, está tudo desmoronado, de águas baixas, tudo caído, tudo muitas vezes parece que está se desmontando, como um jogo de monta quebra-cabeça. Muitas vezes alguém está tentando ali, montar aquele joguinho ali, tentando encaixar a pedrinha até colocar no lugar certo, até fazer aquele design correto. Assim é muitas das vezes alguém que está passando por uma prova. Assim é alguém que muitas vezes está passando por uma luta, está quebrando a cabeça, está batendo a cabeça muitas vezes. E muitas das vezes, se ele não olhar para Jesus, ele vai perder a fé de vez. Ele vai desanimar de vez. E nós não podemos perder a nossa fé. A nossa fé é baseada em Jesus Cristo. A nossa fé não está em Maria, nem João, nem Antônio, nem José, mas está no Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu a vida por nós, deu a vida pela humanidade na cruz do Calvário, para que nós se mantemos firmes e eficazes. Aleluia! Como diz Hebreus 12:2, olhai para Jesus, que é o autor e consumador da vossa fé. A nossa fé está em Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, a nossa fé muitas vezes está bem pouquinha, mas quando nós começamos a olhar para Jesus, ele aumenta a nossa fé. Porque Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz: porque sem fé é possível agradar a Deus. É necessário nós fortalecer a nossa fé para agradar a Deus todos os dias. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Capítulo 10, 17 de Romanos. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós aumentamos mais e mais a nossa fé. E muitas das vezes alguém está lendo a palavra de Deus e muitas das vezes ele diz assim: ah, Senhor, ainda minha fé não está edificada. Aí ele vê a palavra de Deus se cumprindo na vida dele, aquilo a qual foi lido. Porque assim, irmãos, quando alguém ouve a palavra, que muitas das vezes está na dúvida se foi Deus ou não foi Deus, porque às vezes por causa da pouca fé do ser humano, a incredulidade entra no coração, e nós devemos tomar o maior cuidado para a incredulidade, a dureza, endurecer o nosso coração e nós passar a desacreditar na palavra de Deus. Nós não podemos desacreditar da palavra do Senhor. Nós temos que crer na palavra do Senhor todos os dias. A Bíblia diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crer é ter fé no Senhor Jesus Cristo. Quando nós passamos a ter fé, ter credibilidade, aleluia, é salvo nós e a nossa casa, tanto a casa terrena como a casa espiritual. Aleluia, Deus, glória a Jesus. Porque, irmãos, que muitas pessoas não recebem o milagre, não recebeu o milagre de Deus. A Bíblia diz o que? Pedis e não recebereis, não recebes, porque pediu bem? Não. Pedis e não recebereis, porque pediu mal. Porque nós temos que pedir com fé, irmãos. Nós temos que pedir com fé ao Senhor. Senhor, eu estou orando, mas eu estou crendo, Senhor, que eu vou receber esta bênção. É como o servo do Senhor segurou o anjo, mas não perdeu a bênção. Tem que louvor, Jacó segurou o anjo. Me dê minha bênção. Nós temos que agarrar-nos nos pés de Jesus, segurar firme na mão de Jesus, sustentar firme em Jesus Cristo, mantendo
Cristo todo dia, para que nós recebemos a nosso milagre do Senhor. É todo dia levantar e pedir a Deus com fé, deitar, orar, agradecendo, crendo que vai receber. E quando receber, irmãos, ser grato ao Senhor. Só que Deus, Ele dá-nos, mas Deus quer que nós se esforçamos, porque muitas pessoas, eles pegam somente esse textozinho de tão somente esforça-te que eu te ajudo, mas você esquece de ler o texto todo, porque aqui ao mesmo tempo que Deus falou com Josué, animou Josué, mas Deus também disse assim: tu tem que te esforçar, tem que se esforçar, porque se não se esforçar, não tem como ajudar. Porque tem pessoas que querem receber de Deus, pede a Deus, mas não se esforça. Verdade. Não se esforça para o Senhor. Aleluia. Eu quero receber o milagre, quero receber minha cura, quero receber minha bênção, eu quero receber aquele algo grande, mas não se esforça. Precisa alguém estar adulando. Irmão, faça isso, faça aquilo. Não, irmãos, é o próprio Senhor. Ele diz assim: olha, entende o deserto, entende o livro, eu sou contigo. Aí o versículo 6 diz assim, ó: esforça-te e tem de bom ânimo. Se esforçar é se animar, porque não tem como fazer a obra, exercer uma vocação desanimada. Não tem como estar na presença de Deus desanimado. Tem que se esforçar e tem que estar animado. Eu estou orando, eu estou me esforçando, mas eu estou alegre, eu estou feliz, eu estou animado. O meu ânimo está lá em cima. Eu estou crendo, Senhor. Eu tomo posse do meu milagre, Senhor. É agarrar, é segurar a bênção com as duas mãos. É segurar a bênção do Senhor com as duas mãos e não soltar a bênção. Se esforçar. Aí a pessoa não quer se esforçar. Aí como que Deus vai ajudar? Deus está só esperando a pessoa se esforçar. Você vê que Deus não dá nada a ninguém sem esforço. Prova disso, a Bíblia diz assim: batei-vos, pedi, batei e a porta se abre. Porque tem que bater. Bater é se esforçar. Essa porta está difícil. Continua batendo na oração, continua fazendo propósito, continua fazendo campanha de oração. Eu quero ver, irmão, o diabo que resiste propósito de oração, ele cai por terra. Verdade, Deus. Ele não resiste, ele cai por terra. Aleluia. Porque quando nós fazemos propósito de oração, campanha de oração, em jejum de oração, Deus ouve e o inimigo cai por terra. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus não rejeita a oração. Tem um louvor que diz: Deus não rejeita a oração. A tua oração, irmãos, Deus não rejeita. A partir do momento que você ora com fé, a partir do momento que você ora com sinceridade, a partir do momento que você crê com sinceridade, a partir do momento que você toma posse, aleluia, e se esforça. A Bíblia continua dizendo, irmãos, Deus falando com Josué, versículo 7: então somente esforça-te. Esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvia nem para a esquerda e nem para a direita. Era Deus falando com ele, irmão, porque Deus mostrando para nós. Porque tem gente que só caminha se o líder estiver ali sempre puxando o pé. Vamos, continua. Eu saí, eu só vou voltar quando meu líder for me visitar, me buscar. Precisa disso não, irmãos? Não precisa. O próprio Senhor disse que quem tem uma responsabilidade é Deus dizendo aqui, ó: tenha cuidado para que tu cumpra toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou.
Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Mas continua seguindo em frente. Porque irmão, seguir em frente é olhar somente para Jesus. Seguir em frente é não olhar nem para a esquerda, nem para a direita. Porque se nós olhar para o lado, nós tropeçamos e nós caímos. Se olhar para o homem, caímos. Mas se nós olhar para Deus, ainda querer tropeçar, Deus levanta e põe firme de pé. Aí Deus diz: glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medite nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Ou seja, irmão, a prosperidade, ela vem primeiramente por meio da obediência a Deus. Nós meditar no livro noite e dia. O Senhor falou com Josué. O Senhor levantando Josué. Medite nesse livro. Persevere nele. Não desista, continua. Siga em frente, aleluia. Não desanime. Glória a Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Siga firme. Siga firme em ser do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, muitos não querem, aleluia, louvado seja Deus, meditar na palavra de Deus mais. Hoje as pessoas estão muito focadas no que os outros dizem, mas não se focam no que Jesus diz para ele. Amém? Vamos estar louvando ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. No começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia, oh glória, com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos e aleijados e sarava corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, procurando um milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. De repente o carpinteiro aparece, derramando sangue quente pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No cavalo foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é o rei do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Glória a Deus. Glória.
De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo leão, foi um simples carpinteiro, sendo a toda a criação. Ele agora é o rei do universo, e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra neste lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Meus amados queridos.